Todo mundo ficou apreensivo com o conflito entre Israel e Irã que aconteceu no último mês. Mas você sabia que há poucos meses atrás, duas potências nucleares também estavam trocando mísseis e ameaças? Oi, meu nome é Ravi e hoje no Fala Gel a gente vai entender um pouquinho sobre um conflito que está acontecendo em uma das regiões mais tensas do mundo, a Caxemira. Um território disputado por três grandes potências, a Índia, o Paquistão e a China. Mas o que está por trás desse conflito? E por que, em 2025, o mundo voltou a se preocupar com a guerra nuclear nessa região montanhosa? Vem comigo que eu te explico. Para entender essa situação toda, a gente precisa voltar lá para 1947, quando o Império Britânico se retirou do subcontinente indiano. E o Raj britânico se dividiu entre a Índia, de maioria hindu, o Paquistão, criado como um estado muçulmano, e indiretamente Bangladesh a partir de 1971. Mas hoje a gente vai ter a atenção somente à Índia e Paquistão. A separação das fronteiras foi feita às pressas. As linhas traçadas causaram a maior migração forçada do século XX. Cerca de 15 milhões de pessoas cruzaram essas fronteiras e, no meio disso, mais de 1 milhão de pessoas morreram entre massacres hindus e muçulmanos ao longo desse período. A região da Caxemira era um principado com população majoritariamente muçulmana, mas que era governada por um governante hindu, chamado Hari Singh, que optou por pertencer à Índia. Entretanto, isso não foi aceito pelo Paquistão, que acabou invadindo a região. A Índia reagiu militarmente e desde então a Caxemira virou o epicentro de três guerras entre esses dois países, sendo a primeira delas em 1947, a segunda em 1965 e a última em 1999. Hoje em dia o território está dividido da seguinte forma: a Índia controla a maior parte da região, chamada de Jammu e Caxemira. O Paquistão controla a parte oeste, chamada de Azad e Kashmir, e a China controla uma pequena região mais ao norte, chamada de Aksai Chin. Mas nem o Paquistão nem a Índia reconhecem isso. Ou seja, uma tríplice fronteira com três potências nucleares que vivem em constante tensão. Mas os conflitos que envolvem a Caxemira vão muito além da política e da religião. Ela também é uma região hidroestratégica. A maioria dos rios que irrigam o Paquistão nascem na Índia, principalmente na região da Caxemira, como o rio Indo, que é essencial para a agricultura paquistanesa. Em 1960, os dois países assinaram o Tratado de Águas do Rio Indo, que foi mediado pelo Banco Mundial, que dividiu o uso dos rios. Mas, nas últimas décadas, a Índia veio fazendo várias obras de infraestrutura, construindo diversas barragens e usinas. E o Paquistão passou a ver isso como uma ameaça à sua segurança hídrica. Em um país que 80% da economia depende da agricultura irrigada, qualquer mudança no fluxo de água pode ser devastadora. Em decorrência disso, a tensão voltou com tudo em abril desse ano, quando um ataque matou 26 turistas hindus na região de Pahalgam, na Caxemira indiana. O governo indiano acusou o governo paquistanês e respondeu com força. No dia 7 de maio lançou a Operação Sindor, com mísseis e drones que atingiram 9 alvos em território paquistanês e na parte da Caxemira ocupada pelo Paquistão. Nesse ataque morreram cerca de 31 pessoas, incluindo civis e crianças. O Paquistão revidou essa operação e lançou mísseis de curto alcance, drones e ataques cibernéticos contra bases militares indianas. Os ataques atingiram as comunicações, as ferrovias e até mesmo hospitais. Foi a primeira guerra híbrida envolvendo potências nucleares, combinando armamento convencional, drones e guerra cibernética. Com o mundo todo em alerta, os Estados Unidos, a Turquia, a Arábia Saudita e a China clamaram por um cessar-fogo. E o acordo entre as partes veio no dia 10 de maio de 2025, mas foi violado no mesmo dia, com novas explosões e confrontos na linha de controle, que é a fronteira militarizada que corta a Caxemira. A Índia e o Paquistão possuem armas nucleares, entre 170 e 180 ogivas para cada um. Por isso, mesmo que esses confrontos pareçam localizados, o medo de uma escalada total vai estar sempre presente. A geografia da Caxemira, com suas montanhas, vales, fronteiras instáveis e rios estratégicos, faz com que esse território seja um verdadeiro barril de pólvora, com um impacto potencial global. Além disso, a questão da água vem se tornando cada vez mais central. Com as mudanças climáticas e o aumento populacional, a disputa pelo controle dos rios pode se tornar cada vez mais intensa. A crise da Caxemira em 2025 é um lembrete de como a história, a religião, a geopolítica e o meio ambiente estão entrelaçados, e como um pequeno território pode colocar o planeta inteiro em alerta.
Entender essa história é essencial para perceber os riscos e a urgência de buscar soluções diplomáticas duradouras. A paz no subcontinente indiano não só depende da política, mas do respeito à vida, aos recursos naturais e à convivência pacífica entre os povos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se você acha que a gente tem que gravar um episódio no Geocast sobre o subcontinente indiano, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ficar sabendo. Geocast.